Aqui a gente encerra. Então nós falamos de espíritos grosseiros, falamos de espíritos frívolos e falamos das reuniões frívolas. Agora nós temos ainda 20 minutos para conversar um pouco, né, pessoal? Vamos lá, Alcindo. Boa noite a todos. Então, assim, quando você falou o espírito puro, o Abdon também falou aí. Esse espírito puro é o mesmo que as pessoas falam que é o espírito de luz? Não. O espírito puro, ele dificilmente ele comparece numa reunião mediúnica, viu, Alcindo? Aqui da Terra, dificilmente. É impossível? Não, não é impossível. Mas é muito difícil, porque há outros espíritos encarregados de ajudar nas reuniões mediúnicas. Há os espíritos da segunda ordem, como o Abdon disse, né? Os bons espíritos. Quando você dá as condições necessárias, quando você sabe dar essas condições necessárias, conforme Kardec ensina, você pode receber espíritos bons. Não é toda reunião mediúnica ou todo grupo que recebe espíritos bons, porque muitos irmãos não aprenderam a dar as condições para que venham esses espíritos, entendeu? Então são espíritos da segunda ordem os que vêm. E esses pode dizer que são espíritos de luz, porque quem diz isso são os espíritos sofredores. Eles olham para eles e dizem assim: tem um espírito aqui muito iluminado perto de mim. Tá entendendo assim? Para ele, aquele espírito lá é iluminado, porque é superior moralmente a ele, né? E tem aqueles espíritos bons que são de um grau maior. Os espíritos superiores, por exemplo, eles possuem muita luz. Então é isso que eles chamam de luz. Mas não é o puro. O puro, você não consegue olhar para a luz de um espírito puro, não. Você cegaria, Alcindo. Ele é tão iluminado. O caso de Jesus. O Paulo de Tarso, quando ia no deserto perseguindo Ananias no caminho de Damasco, ele teve a visão do Cristo, né? O Cristo apareceu a ele, o cavalo se assustou, que também viu, ele caiu e ele ficou momentaneamente cego. Atingiu as pupilas do corpo físico mesmo dele. E ele foi encaminhado lá para um local onde ele foi internado, e ele estava totalmente cego. Foi quando o dono da taberna lá, o dono da estalagem, né, chamou o Ananias, que estava hospedado lá, né, exatamente aquele a quem ele perseguia, e disse: Ananias, chegou um senhor muito bem parecido, eu acho que ele é da nobreza, não sei o que ele era juiz, né, na verdade, e ele está cego. Ananias foi lá, deu um passe nele, magnético, colocou a mão nos olhos dele e ele curou, voltou a enxergar, né? Por aí você vê a claridade de um espírito puro, como é o Jesus. Jesus dá o exemplo, né? Então, pessoal, aqui na Terra a gente tem assim o que a gente pode ter por exemplo, para dar exemplo do espírito puro que veio aqui à Terra, que a gente conheceu, foi Jesus, né? Jesus é o espírito puro que a gente tem que ter por modelo e guia, né? Tá lá no livro dos Espíritos essa informação. Ninguém conseguia olhar para Jesus em espírito, não. Jesus, quando deixou a Terra, deixou o corpo físico, a iluminação dele é muito grande. Quem ia falar era o Cláudio, né? Vamos lá, Cláudio. Oi, boa noite. Eu ia só fazer comentário com relação, assim, as comunicações, elas dependem também muito do clima daqueles que estão na reunião, né? Assim, de como estão os ânimos das pessoas. Depende totalmente. Então, a frivolidade e a grosseria é que abre o caminho, né? Que faz o link, o pensamento, né? Não, nem sempre. Sim, você está falando daqueles que não estão bem harmônicos, né? Isso. É o seguinte, Cláudio, ó. A reunião mediúnica, a pessoa que faz reunião mediúnica, eu não estou dando aula aqui, não estou ensinando a ninguém, não.
Mas eu vou dizer da maneira que eu faço. Você tem que entender que a primeira coisa que você tem que fazer na reunião mediúnica é o recolhimento. Sem recolhimento não se recebe bom espírito. E esse recolhimento ele deve ser feito através de leitura das preces. Ali no livro do Evangelho tem o capítulo 28, composto de 45 páginas só de preces. Então você abre ao acaso ali e faz uma prece daquela, comenta com o grupo. Não tem a pressa não, passe 10 minutos, 15, 20 minutos ali, não tem pressa. Com esses comentários da prece, daquilo que é lido, né, você não lê as preces, você lê aquilo que vem, os comentários que vem antes da prece, depois você lê a prece. Aí, em seguida, aquele grupo tem que estar naquela harmonia, né? Ali você formou a harmonia. O recolhimento é que faz a harmonia. Então todos ali têm que estar cônscios daquele, tem que estar presentes na reunião. Eu não posso estar ali pensando lá no futebol, pensando no cachorro que ficou com fome, e esqueci de botar a ração do cachorro. Vixe Maria, a empregada ontem fez tal coisa e aconteceu tal coisa. Eu tenho que esquecer isso daí, senão não vai dar certo, a minha reunião não vai dar certo. Vixe Maria, lá em casa eu estou passando um problema assim, assim. Será que vem algum espírito bom me dar uma resposta para isso que eu tô querendo saber? Não faça isso, porque a reunião não é para você. A reunião é para aquela pessoa que pediu ajuda. Está ali a ficha lá, com o nome dela. Você não vai pedir para você naquela reunião que vai modificar o objetivo da reunião. O objetivo da reunião tem que ser um objetivo. Ou até 2 objetivos, mas contanto que seja dito qual é o objetivo pelo coordenador. Ele não pode ser um objetivo aleatório, feito adoidado, não. Por exemplo, eu não posso chegar numa reunião, Cláudio, e dizer assim: nós temos aqui a ficha de Francisco dos Anzóis Pereira, que possam comparecer qualquer espírito que tenha raiva dele ou que goste dele. Meu amigo, vai ser um Deus nos acuda essa reunião. Porque cada um de nós leva uma turma de espírito para ali. São aqueles acompanhantes que vão conosco. Se eu abrir o espaço ali para qualquer espírito se comunicar, cria-se um caos naquela reunião. Não vai dar certo. Só que vai aparecer espírito mentiroso, espírito brincalhão, enganador. Entendeu? Porque você abriu espaço para qualquer um. Você não chamou os bons espíritos. Você tem que fazer a reunião pedindo para que um espírito amigo daquela família, um espírito familiar, venha trazer alguma informação sobre o problema que aquela pessoa está passando. É isso que você tem que pedir. E aí, o médium, o que trabalha no grupo, ele tem que ter consciência. Se o espírito é um espírito que não é bom, que está para vir, o médium muitas vezes avisa para o coordenador: seu pai tem um espírito aqui, mas ele não é muito bom não, ele está aqui. Mas se tiver a ver com o caso, o coordenador vai dizer: pode deixar ele falar. Aí ele fala, porque tem a ver com o caso. Mas se vier um espírito para falar coisas que não tem nada a ver com o peixe, aí a gente já pede para ele se retirar, entendeu? Diz, Abdon. João, no mediúnico, a gente tem que ter 3 coisas, né? É o acolhimento, a seriedade e o... Ixi, agora me falhou a outra. Homogeneidade. Homogeneidade, pronto. Para poder que uma reunião seja, né, produtiva, né? Isso. Tem que ter essas 3 coisas. Se você está no mediúnico com um pensamento lá no outro mundo, aquela reunião não vai quebrar, fluir. Vai quebrar a vibração da reunião, quebra a harmonia. Exatamente. Então tem que ter essas 3 coisas, né? Isso. Os espíritos, o Kardec, lá no Livro dos Médiuns, pessoal. Diga, Natália, eu vou já dizer como é que acontece. Vamos lá, Natália.
João, vocês falando da reunião mediúnica, né? Aí eu vejo que é muito importante realmente esse recolhimento, porque geralmente quem vai atrás dos tratamentos são pessoas realmente que trazem uma leva de espíritos ainda que precisa de ajuda, né? É Isso. materialista, que traz todos esses sentimentos que você citou aqui, e que faz parte da gente como um espírito ainda inferior, né? Isso. E também a pessoa tem que saber lidar por não sair dali com aquelas sensações que o espírito traz, né? E aí eu acredito que entre essa questão de um espírito familiar, né, um espírito bom, entrar para ajudar nesse processo de Conselho, né? tratamento. Para dar um conselho e tal. Joãozinho, Diga. Quem está falando? Edilene, Diz, Edilene. eu fiquei tentando compreender como que Jesus, quando ele se encarnou, aí ele apareceu, e como foi que para ele fazer essa comunicação, como foi que ele conseguiu aparecer, se ele era um espírito puro, e ele não poderia, ele deveria ofuscar a visão, mas eles conseguiram até tocar na mão dele. Não. É porque ele se materializou, Edilene, entendeu? Ele se materializou. Se materializou através daqueles médios que ali estavam, né? Os apóstolos deles, todos eram médiums. E eles possuíam mediunidade de efeito físico. Foi o que possibilitou a que Jesus aparecesse fisicamente e até de forma tangível. Eles tocaram nele, na mão dele, pegaram nele, entendeu? Inclusive o São Tomé, né? Inclusive Tomé. Isso. Mas a primeira aparição foi para Maria Madalena, né? Isso, era médium também. E ela só viu ele, não foi não? Ela viu, ela era médium. Mas assim, ela viu ele. Eu vou dizer a você como é que se vê o espírito, viu, Edilene? É claro que Jesus, ele diminuiu a vibração dele e ele tinha o controle sobre os fluidos. Jesus, ele possuía o conhecimento da lei dos fluidos e ele podia controlar a vibração própria dele para que as pessoas pudessem vê-lo de forma a que não atingisse como atingiu no caso do Paulo de Tarso, entendeu? Uhum. É porque no caso do Paulo de Tarso era necessário. Era necessário, isso, né? Para poder o Paulo se tocar do compromisso. Para entender isso, inclusive. Para que o Paulo se tocasse do compromisso que ele tinha assumido ainda no plano espiritual, antes da encarnação dele, entendeu? Ele tinha assumido um compromisso com Cristo. E então foi preciso aquele choque de realidade, para ele lembrar do compromisso. Mas assim, o Cristo, naquele seu amor por todos aqueles que ficaram, somente os apóstolos, a Maria de Madalena e tal, ele apareceu de forma suave, ela viu. Quando o Espírito ele vai aparecer para um médium vidente, falar agora do que eu ia dizer ali, agora há pouco, numa reunião, nós estamos aqui numa reunião mediúnica. Aí tem um médium, digamos que o Abdon seja médium vidente, né? Aí o Abdon, Alexandre, tu fala já. Aí ele está ali e ele diz assim: João Filho, eu estou percebendo a presença de um espírito, ele está se aproximando ali, e aos poucos. Edilene, fecha teu som, Edilene. Oi? Fecha teu som que está dando. Ah, tá. Pronto. Eu estou vendo um espírito que está se aproximando, e aos poucos está se tornando mais nítida a imagem dele. Aí o espírito está se aproximando ali, está ficando nítida aquela imagem, né? Aquela imagem dele aparece como se fosse, como se fosse uma forma de quando a chaleira está fervendo a água, como é que chama? Vapor, né? É uma espécie de vapor. O médium vidente, ele vê o espírito se formando como se fosse uma espécie de vapor. Mas isso aí ele está vendo
com a visão espiritual dele, não é com a visão material, é com a visão espiritual. O espírito está se formando ali como se fosse uma espécie de vapor para a visão espiritual dele. Se naquela reunião estiver todo mundo harmônico, perfeitamente harmônico, o espírito vai vir de boa e ele vai até se comunicar, falar alguma coisa que o médium vai captar pelo pensamento, sem nenhum problema. Mas se naquele momento que o espírito está chegando, algum dos médiuns ali presentes, um ou mais de um, está pensando lá, como eu falei, em casa, no seu problema, não sei o quê, aí quebrou a harmonia que existe ali. É preciso ter harmonia. Quebrou a harmonia. E aí o espírito, aquela espécie de vapor, se dissipa. Se dissipa através dos fluidos desarmônicos daquela reunião. Nas moléculas desarmônicas absorvem aquela imagem que estava se formando. E aí o médium perde a visão daquele espírito. Ele deixa de... o fenômeno deixa de ser feito por conta da desarmonia. É mais ou menos por aí. É muito parecido com quando o palestrante está falando a palestra, né? O cara que está fazendo a palestra, tá todo mundo ali assistindo e tal, mas aí de repente começa a ver uma bagunça lá no auditório, o pessoal conversando, não estão nem aí, e aquilo atrapalha a concentração, a inspiração do médium, né? E o médium não, do palestrante. O palestrante é uma espécie de médium também, ele está sendo inspirado. Naquele converseiro ali, ele vai perder o time, como se diz. E aí atrapalha o trabalho dele. Entendeu, pessoal? É a mesma coisa. Por isso que é importante a vibração. É importante a harmonia. A homogeneidade quer dizer assim, todos pensando a mesma coisa. Todos pensando no bem da reunião. Todos pensando em atingir aquele objetivo da reunião, que é aguardar que venha aquele espírito que foi chamado ali, que venha um espírito familiar que foi evocado. É esse o pensamento que tem que estar ali. E não ficar pensando, assim que todo termina a reunião, que eu vou assistir o jogo, vai ter o jogo mais tarde, eu vou assistir o jogo. Tomara que já termine a reunião. Ou então eu tô com fome, todo termina a reunião para me jantar. Não, isso aí vai... Eu sei que vem esses pensamentos, pessoal, de vez em quando. Mas a gente deve procurar tirar da cabeça da gente esses pensamentos. Lembrar de não dar vazão a isso. Agora eu vou pedir para o Alexandre falar, que ele levantou a mão. Diz, Alexandre. Não, é só lembrando, né, João, que o recolhimento não é só na hora da reunião, né? Isso. Ele já tem que vir de preferência durante o dia. Isso. Nós já tivemos relato na sala que alguns espíritos já estavam com médium desde quinta-feira. Nossa reunião é no sábado. Então, desde quinta, o médium já começou a sentir aquela vibração. E é o famoso conhece a ti mesmo também, né? Você sabendo que aquilo não é teu, você começar a trabalhar isso em prece e começar já o recolhimento a partir de então. Para quando chegar na sala, ser só como se diz assim, o final do recolhimento para poder passar uma passividade tranquila, harmoniosa e com resultados positivos. Maravilha, Alexandre. Isso aí que o Alexandre está falando, pessoal, chama-se a moralização semanal, né? Por que eu digo moralização semanal? Porque a reunião ela é semanal, né? Então, durante aquele momento que eu estou aguardando para a próxima reunião, eu tenho que fazer a minha parte, aqueles meus cuidados do meu comportamento, né? Eu não posso me dar o luxo de ter raiva. Nós não somos santos. Mas na hora que eu tiver uma raiva, um pensamento ruim, eu tenho que me lembrar que eu sou um trabalhador daquela reunião e que ali eu trabalho com Jesus, eu trabalho com o Cristo.
Eu tenho um compromisso com Cristo, né? Eu não tenho um compromisso com o Newton Souza, nem com a Casa de Francisco, não. Eu tenho um compromisso com Cristo, pessoal. Seja qual for o grupo mediúnico, seja qual for o centro espírita que eu trabalho, né? Então, eu tenho que ficar me lembrando disso, vez por outra, para me manter aquele comportamento, que ali faz parte já do recolhimento semanal que antecipa a próxima reunião, entendeu? Vamos lá, Juderlan. Vocês falando aí do trabalho mediúnico, mas assim, no meu ponto de vista, eu acho que era muito bom se a gente pudesse, assim, ajudar os espíritos em casa mesmo, com toda noite fazer uma prece, pedir que Jesus... Cada um faz sua prece da sua forma particular. Porque eu imagino, eu tenho a impressão comigo que tem tantos espíritos sofrendo, pedindo nossa ajuda nas rodovias, nas estradas, em todo canto sofrendo, não sabe nem que morreram. Espíritos muito sofredores, e eu acho que tem muito por todas as partes. Eu imagino que na mediúnica é bom, mas em casa, eu, por exemplo, toda noite eu faço a oração para minha mãe, para o meu anjo da guarda, e os espíritos do mundo inteiro, entendeu? Para a gente não ficar aquele negócio que só numa mediúnica a gente pode ajudar aos espíritos. Eu tenho essa impressão comigo que tem espíritos sofrendo, irmão da gente sofrendo todo momento. Gilderlan, faz parte do trabalho da mediúnica exatamente isso daí. Às vezes a gente dialoga com um espírito um pouco endurecido e ele diz assim: eu não mereço ser ajudado. Aí, meu irmão, você me permite orar por você? Aí ele diz assim, muito dele diz assim: você faria isso? Sim, eu faria. Me dê seu nome, me diga seu nome só para me lembrar do seu nome. Ele diz: meu nome é fulano de tal. Então eu tenho aqui na minha memória alguns nomes de espíritos que aceitaram fazer prece por eles. Mesmo aqueles que não aceitam, eu faço de qualquer maneira, entendeu? Então nós que trabalhamos em mediúnicas, nós costumamos, antes de dormir, fazer preces por esses espíritos endurecidos. Isso é uma recomendação de Kardec, entendeu? Que é o modo de fazer com que eles passem a aceitar as instruções dos bons espíritos com mais facilidade, entendeu, Juliano? Certa feita, um espírito, ainda eu bem jovem, estava numa reunião mediúnica, e um espírito disse assim: eu pelejo para pegar esse camarada ali, que era eu bem jovem ainda, eu com 20 anos de idade, 21 anos por aí. Eu sou doido para pegar esse camarada que está ali, mas eu ainda não consigo, só não consigo porque ele tem negócio de umas orações na cabeça dele toda hora fazendo prece, eu não consigo pegar ele. O Espírito falou isso. E só tinha ali, fora o grupo mediúnico, que estava ali presente, só tinha eu sentado ali que eu havia sido convidado para assistir como era mediúnica, né? Eu desde cedo eu aprendi logo e me identifiquei bastante. Aí eu percebi, ele está falando de mim. Entendeu, pessoal? Porque eu é que tinha essa mania. Aquilo me fez ficar com tanto medo, Giderlan. E ao mesmo tempo confiança, né? De que a prece ajuda a gente, né? Eu ainda tenho vários defeitos morais, eu tenho, viu? Mas algumas coisas eu sou meio que eu mesmo orgulhoso. Que por exemplo, aí no lado de Claro tem uma pessoa que... Foi o seguinte, assim, hoje eu consigo, eu sou orgulhoso por essa parte, eu consegui. Quando eu vi ele a primeira vez, ele é um trabalhador daí. Quando eu vi a primeira vez, já me deu um mal-estar. Sem ele fazer nada comigo, vi a primeira vez. Aí me deu um mal-estar tão grande. Aí de outras vezes que eu fui, a sexta vez que eu vou aí de uma única vez, eu já não gostava da presença dele, não sei o porquê. Aí na segunda vez ele me chamou de burro aí no lado de Claro, praticamente me chamou de burro, entendeu? Aí foi que eu fiquei ruim com ele. Aí quando eu fui, a última vez eu participei de uma mediúnica. Rapaz, quando eu olhei, estava ele na minha frente, foi que eu estava no passe coletivo. Aí eu disse: Jesus, misericórdia. Aí eu fechei os olhos, imaginei Jesus, tirei aquilo e graças a Deus eu conseguia. Mas para mim isso foi muito bom, que antes não passava era de jeito nenhum, era 10, 20 ou o resto da vida para passar, entendeu? E consegui, pelo menos naquele momento, tirar ele da minha mente.
Fui para outro grupo de estudo, parece um exercício mesmo, um negócio aí para exercitar a minha paciência. Fui para outro grupo de estudo com o pessoal daí, tá essa criatura lá, e ele faz questão de interferir quando eu estou falando, mas tá bom, eu vou ter que superar isso, porque senão não, vai dar certo. Eu vou lhe dizer um segredo aqui, viu, Videlão? Faça o seguinte, se aproxime dele, peça para dar um abraço nele e puxa assunto, qualquer assunto assim agradável com ele. Você vai ver que às vezes isso daí vai tirar essa impressão, essa primeira impressão que fica, entendeu? Mas é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Eu também pensei dessa forma, entendeu? Porque eu digo esperar o momento, mas assim, o momento, mas é porque eu mesmo não quis dar, mas eu também, isso que você me disse, eu pensei também, de deixar esse, entendeu? Mas vai chegar o momento que a gente tá aqui, eu já melhorei tanta coisa, né? Porque eu não posso superar mais essa. Deixa eu contar só mais um aqui pra gente encerrar, pessoal. Nós chegamos num certo sábado, viu, Natália? Foi interessante isso aí. Chegamos num certo sábado para trabalhar e tinha uma senhora que estava lá na cantina e ela, ao me ver aproximar lá do refeitório, de longe, ela disse que o espírito que ela estava vendo, né, que era um obsessor, falou assim para ela: se afaste daquele cara que vem lá da cabeça branca. Se afaste daquele homem da cabeça branca que vem ali. Aí ela perguntou pro espírito: por quê? Porque ele é mau, ele não é boa coisa não. Aí ela ficou assim cismada comigo e tal. Ó, a coincidência que não é coincidência, né? Eu peguei a ficha exatamente dela, né? Os espíritos já sabiam que aquilo ia acontecer, que eu ia ficar com a ficha dela, né? Claro que os bons espíritos sabiam. Os outros, talvez não sei, né? Talvez ele tivesse essa informação, porque ele já mandou ela ficar cismada comigo, né? Aí nós fizemos a reunião dela, sem a presença dela, né? Porque no lado de Clara, não é uma regra que eles criaram lá para não permitir a presença da pessoa, né? Que inclusive eu discordo disso, né? Mas deixa pra lá, isso aí é outra história. E ela não participou. E quando nós chamamos a pessoa para explicar o andamento da reunião, o que aconteceu e tal, que ela me viu, quando ela entrou, a primeira pessoa que ela viu foi a mim. Aí ela disse assim: eu queria primeiro dizer uma coisa aqui para vocês. Aí, pois não, pode falar. Ela contou essa história do espírito que estava perto dela. E o senhor, quando apareceu por lá, o espírito disse que eu me afastasse do senhor. Eu digo: pois é, talvez ele soubesse que eu ia fazer o trabalho para você aqui. Pois vem cá, me dê um abraço. Ela me deu um abraço. Essa mulher chorou. Essa mulher, sabe, ela foi assistida, teve uma reunião muito boa nesse dia para ela, teve muitas comunicações boas para ela, né? Veio um espírito familiar que falou sobre ela, foi entregue a comunicação, a psicografia também, e ela saiu de lá muito bem mesmo. Ela é a filha dela que acompanhava. Então é isso. Muitas vezes, Gildelan, algum espírito que não gosta daquela pessoa, ele se aproxima da gente para dizer para a gente se afastar daquela pessoa. Ele influencia para a gente não ir com a cara daquela pessoa. Muitas vezes acontece isso. E no entanto, não passa de uma influência, entendeu? A gente deve procurar pensar que é isso primeiramente. Depois é que a gente vai pensar naquela ideia do passado, que nós somos inimigos do passado. Isso daí existe também, mas não é assim a 3x4 não. Geralmente é influência espiritual somente, viu? Assim será. Até sexta, né, pessoal? Boa noite a todos. Um beijo bem grande no coração de vocês. Até sexta-feira. E até sábado, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.